Olá! Sabe aquela sensação de olhar a inflação oficial que sai todo mês no jornal e pensar, ué, isso não tem nada a ver com o que eu tô sentindo no bolso? Pois é, parece que no supermercado, no posto, os preços sobem bem mais, não é mesmo? Bom, nesta nossa conversa, a gente vai desvendar exatamente por que isso acontece. E, mais importante, vamos ver como usar os dados do próprio IBGE para entender a inflação pessoal, a de cada um de nós. Essa é a grande questão, não é? A gente olha a notícia, vê lá um número, e depois olha a fatura do cartão de crédito e pensa, não, peraí, essa conta não fecha. E a resposta é que, sim, essa sensação pode estar corretíssima. A inflação que a gente vive no dia a dia pode ser, e muitas vezes é, bem diferente da média nacional. Vamos entender por quê? Ok, para começar a desvendar esse mistério, a gente precisa entender de onde vem o número oficial. Ele é calculado com base numa cesta de compras, uma cesta gigante que tenta representar os gastos de todo o Brasil. E o nome oficial dessa medida é IPCA. De um jeito bem direto, inflação é isso, o aumento geral dos preços. É quando o cafezinho, o pão, a gasolina, tudo sobe meio que junto. O IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem essa missão de medir essa variação. E o principal termômetro que eles usam, o índice oficial do governo, é o tal do IPCA. E o que quer dizer essa sigla, IPCA? É o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A palavra-chave aqui é amplo. Ele foi feito para medir o custo de vida da grande maioria das famílias que vivem nas cidades. Mais especificamente, aquelas que têm uma renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos, ou seja, uma média bem ampla mesmo. E o que tem dentro dessa cesta de compras do brasileiro médio? Olha, tem de tudo um pouco. Como a gente vê aqui, vai desde o basicão, tipo arroz e feijão, até gastos com passagem de ônibus, material escolar, médico e até lazer como ir ao cinema. São centenas e centenas de itens que são acompanhados todo santo mês no país inteiro para chegar naquele número final. Agora atenção, porque a gente chegou no ponto central da nossa conversa, o peso. Nem tudo que está na cesta tem a mesma importância. O IBGE dá um peso diferente para cada tipo de gasto, com base no quanto ele representa no orçamento médio das famílias. E é exatamente aqui, nesse conceito de peso, que a inflação pessoal de cada um começa a se separar da oficial. Tá, então a pergunta agora é, como a gente descobre qual é o peso que o IBGE dá para alimentação, para o transporte, para a moradia? Essa informação é pública e eu vou mostrar o caminho das pedras, um passo a passo, lá no site do IBGE. É bem mais fácil do que parece, vamos lá. Beleza, mãos à obra. O primeiro passo é super simples. É só abrir o navegador e buscar por IBGE. Lá no portal deles, a gente procura a seção Estatísticas e depois clica em Preços e Custos. Mas ó, fica a dica. Muitas vezes, logo na página principal, já tem um atalho bem grande para a inflação. Fica de olho, que é mais rápido. Ok, uma vez na página de inflação, é só rolar um pouquinho para baixo. Vai ter uma área chamada Saiba Mais sobre o IPCA. Ali vai ter uma lista de links. A gente tem que procurar com atenção por esse que está destacado aí, IPCA, Peso Mensal, Grupos de Produtos e Serviços. É aqui que está o ouro. Clicou nele e pronto. O resultado vai ser uma tabela bem parecida com essa aqui. E ela mostra a mágica toda. A divisão dos gastos de uma família brasileira média. Nesse nosso exemplo, a gente vê que a alimentação representa 21,5% do orçamento, transportes 20% e por aí vai. Esses são os tais pesos oficiais que o IBGE usa para calcular o IPCA. Certo. Agora que a gente já sabe onde achar a média do Brasil, vem a parte mais legal de todas. Comparar isso com a nossa própria realidade. É a hora de botar a mão na massa e calcular os pesos de um orçamento pessoal. Esse quadro aqui resume perfeitamente a diferença. O orçamento do IBGE é uma foto panorâmica, uma média de milhões de famílias. Já o orçamento pessoal é um retrato, um selfie. É a realidade única de cada um, com seus hábitos, suas escolhas. Por exemplo, para quem anda muito de carro, o peso do transporte vai ser bem maior que a média. Já para quem não tem filho na escola, o peso da educação é zero. Simples assim. E como a gente faz isso na prática? É um exercício bem simples, em 3 passos. Primeiro, listar todos os gastos do mês. Pode ser numa planilha, num caderno, num aplicativo, onde for melhor. Segundo, agrupar esses gastos naquelas mesmas categorias do IBGE. E terceiro, a continha. A gente divide o gasto de cada categoria pelo gasto total do mês e multiplica por 100. E tá lá, o peso pessoal de cada grupo. Vamos pensar num exemplo prático. Olhando para os gastos de cada um, a fatia do orçamento que vai para transporte é maior ou menor que aqueles 20% da média do IBGE? Porque pensa bem, se a gasolina sobe muito, quem vai sentir mais o impacto no bolso? A média
ou quem tem um peso muito maior nesse item? A resposta para essa pergunta já dá um poder enorme para a gente entender a nossa inflação. Entender tudo isso não é só um exercício de curiosidade, não. É ter uma ferramenta muito poderosa para tomar as rédeas da vida financeira. No fim das contas, o que importa é o nosso poder de compra. Não adianta nada o salário ter um aumento igual ao do IPCA oficial se a inflação pessoal, aquela calculada com os pesos de cada um, foi bem maior. Na prática, a pessoa ficou mais pobre. Saber para onde o dinheiro está realmente indo, quais categorias pesam mais no orçamento, é o primeiro passo para se proteger e até aumentar o poder de compra. Então, a grande sacada é esta. Quando a gente faz esse exercício, a inflação deixa de ser só um número distante lá no jornal e se transforma numa bússola para o nosso bolso. Fica claro onde o calo aperta. Dá para ver que talvez seja preciso achar um jeito de reduzir o peso do transporte, ou que o gasto com alimentação saiu do controle, por exemplo. E eu encerro com essa reflexão. Conhecer os pesos do próprio orçamento é como ter um mapa do dinheiro. E com esse mapa em mãos, a pergunta que fica é: qual vai ser o próximo passo? Onde dá para otimizar, onde dá para cortar ou até onde dá para investir mais? A resposta para essa pergunta pode de verdade mudar completamente a relação de cada um com as próprias finanças.